Estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no Teatro Poeira, no Poeirinha, né? Aqui em Botafogo, onde estreou recentemente um espetáculo chamado A Hora do Boi, um espetáculo solo. Particularmente me deixou muito emocionado, gente, e eu tenho certeza que vai tocar também o coração de vocês, porque ele aborda temas assim muito humanos, né? Que questiona até onde a gente vai, né? Pelas leis que regem o mundo, ou por sobrevivência, enfim. Mas eu não vou falar muito não, eu estou aqui com o protagonista desse espetáculo, que é um espetáculo solo, ou seja, ele vai do início ao fim sendo carregado por esse grande ator que está aqui do meu lado, o André Silveira. Primeiro, obrigado por você estar aqui conversando comigo. E eu queria que você falasse assim, do comecinho, assim, como é que você chegou nesse espetáculo, né? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com você e obrigado pelas palavras. Eu tinha feito um trabalho aqui no Poeirinha em 2018, que se chama Farnese de Saudade, que é sobre um artista plástico mineiro, Farnese de Andrade. E era um solo também, foi o primeiro solo que eu fiz. Você é mineiro? Sou mineiro. Sou mineiro, mas moro no Rio há 17 anos. Olha, eu me formei, Minerópolis, eles dizem, né? Mistura de mineiro com carioca. E logo que eu me formei como ator em Minas, eu vim para o Rio. E comecei a trabalhar já como ator aqui, fiz vários espetáculos. E aí o Farnese tinha feito aqui em 2018, e logo após esse momento veio a ideia de fazer o A Hora do Boi. Eu tenho uma ligação muito forte com os animais, né? Eu tenho 3 gatos em casa, já tive um cachorro que viveu comigo 13 anos, então eu conheço bem essa relação entre o homem e o animal, né? O afeto que a gente estabelece com esses seres. E eu queria abordar isso num projeto meu teatral, essa relação do homem com o animal. E aí me veio a ideia de contar a história de um homem que trabalhasse numa abatedouro de bovinos, matando bois, mas que se afeiçoasse a um bezerro que ele salvasse no nascimento, que criasse ele como um filho, né? E aí o grande conflito desse homem é que ele é um homem servil, que cumpre regras, mas vai chegando a hora do abate, a hora do boi. E a discussão é essa, né? Por que a gente mata seres que a gente escolhe alguns animais para amar e outros a gente come. Sim, verdade. É uma discussão muito complexa, né? Sobretudo aqui no Brasil, né? É muito complexo. Agora, você falou, a sugestão, você sugeriu isso para uma autora. Isso, Daniela Pereira de Carvalho. E aí ela foi trabalhando no texto, eu acho que em conjunto com você, né? Sim, ela escreveu brilhantemente. E aí ela desenvolveu a história, né? E aí trouxe outros personagens, como a figura do patrão, da filha do patrão, que é a Rosa. Então a gente tem nessa construção dramatúrgica que a Daniela escreveu brilhantemente, essas relações de poder, né? Esse patrão que se coloca no lugar de Deus. Sim. A gente não vê essa figura, uma voz fazer a analogia, né? Inclusive textualmente, né? E esse homem serviu, o seu Francisco serviu a esse homem, essa relação de poder do seu Francisco com o Chico, né? Porque é um homem que abate os bois, mas que estabelece. Na verdade, assim, eu acho que o mais bonito do espetáculo é esse encontro que ressignifica a vida desses dois seres, né? Sim. Desse homem completamente solitário e desse ser que seria descartável, né? No nascimento ele foi dado como morto, como lixo, né? Enfim, ao olhar humano sobre os outros seres, né? Essa visão antropocêntrica horrível que coloca o ser humano como centro do universo. Quem é que nos autorizou, né, a falar sobre a vida dos outros seres, a ditar, né? Enfim, que deve ser feito, o que é certo, o que não é. Eu ia perguntar isso, você vai falar agora. Eu parei de comer carne, jura? Não tinha jeito. Isso desde... Assim que eu comecei a ensaiar, que eu entrei mesmo, que eu mergulhei no processo... Eu pensei nisso, em relação a mim, eu pensei nisso aqui. Porque eu estou abordando isso, né? Eu não posso estar falando uma coisa e fazendo outra. Então eu senti esse chamado, assim, eu parei de comer carne, sabe? Aí eu fui entrando em contato com várias pessoas, e vegetarianos, veganos, inclusive vou fazer até uma live na quarta-feira com o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. E acho essa discussão válida, importante, né? O espetáculo não é um espetáculo panfletário, mas é um espetáculo que convida o espectador a refletir. A pensar sobre isso. Sobre isso. Não? A gente tem que mudar esse padrão, essa maneira de consumo desenfreada, que não respeita, que consome, destrói tudo, né? A gente precisa rever esses hábitos aí, essa cultura. Eu fiquei, assim, você estava falando da coisa do Francisco não ter valor.
ou não se sentir importante, né? É muito louco isso, né? Porque quando o patrão conversa com ele e diz assim, você é analfabeto, assim como seus pais também eram. Era como se isso fosse um critério para avaliar quem tem valor ou não, né? Exatamente. É muito louco isso, né, André? E é um processo que se repete, né? Seus pais eram analfabetos, você é analfabeto, é uma peça na engrenagem, uma peça descartável, substituível. Sim. E acho que o mais bonito do espetáculo é isso, esse homem, ele tem a humanidade reconhecida por um animal, né? Assim, eles se reconhecem, né? Como o afeto ressignifica a vida dos dois. E acho que eu fico muito feliz que a gente está abordando um espetáculo que fala sobre o afeto, né? A gente precisa falar sobre o amor. É verdade. Né? Enfim, a gente está vivendo... Que transforma realmente. Que transforma realmente. Porque a gente está vivendo coisas tão loucas no mundo, né? Tanta maldade, tanta violência, tanta falta de empatia, que a gente precisa, gente, vamos lembrar que o amor é o maior milagre que existe, como São Francisco diz, né? Sim. Não há nada mais poderoso do que isso. E falando do milagre do teatro em si, esse espetáculo fica aqui, qual é a previsão? A gente aqui no Teatro Poeira. Fica até o dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, gente, sábado. Pelo amor de Deus, você não tem noção do que eu assisti. Eu fico até pensando assim, eu acho tão fascinante, assim, principalmente a sua atuação, né, que foi o que eu acabei de assistir. Eu fico imaginando uma loucura, eu fico pensando assim, gente, esse cara tinha que se ver em cena para ver o poder que ele tem. Opa, obrigado. Sabe, porque é muito bacana, você mexe muito assim e de uma forma muito natural, sabe? Quando a gente vê, a gente já foi engolido. Pela elogio, muito obrigado. Pela sua atuação. É um natural que a gente faz. Então, eu falo, meu Deus do céu. É uma loucura, assim, a gente faz 300 viagens ali nessa 1 hora, sabe? E, enfim, quero dizer que para mim foi um espetáculo feliz demais. E olha que eu posso falar, assim, que já 40 anos já que eu estou na estrada, assim. Agradeço, que bom. Tá? Quero te agradecer muito e pra gente fechar então, só para lembrar, né, gente? Está aqui no Teatro Poeira, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, no Poeirinha. De quinta a sábado, às 21 horas e domingo às 19 horas, até o dia 26 de fevereiro. Gente, pelo amor de Deus, venham correndo, que é emoção, é de arrepiar, sério. Nossa, sem nem o que dizer. Muito, muito obrigado pelo carinho, por você ter me recebido aqui e desejo cada vez mais sucesso para você. Obrigado, tá bom, meu irmão? Valeu, muita saúde. Obrigado, tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.